Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Trago para vocês uma deliciosa receita aí de farinha de rosca temperada caseira e de quebra essa receitinha aqui de macarrão com purê de abóbora gratinado com a nossa farinha de rosca temperada. Me acompanhe no passo a passo. Bora lá? Bom pessoal, olha só a quantidade de pão que eu tenho aqui, né? Então, pão francês seco, então é uma forma de você não desperdiçar, tá? Então, nós vamos fazer uma farinha de rosca caseira, fica maravilhosa para você utilizar aí nas suas receitas, tá bom? Então, nada de deixar aí jogar o pão fora ou então deixar o pão em saquinho plástico. Não vai utilizar mais, deixa ele somente naquele saquinho marrom que vem da padaria, tá bom? Para ele poder secar, a gente corta ele em cubinhos assim, para poder ficar mais fácil para triturar, tá bom? Então vou utilizar o liquidificador mesmo para poder fazer, tá? Quem tiver processador, usa o processador, tá certo? Então nada de desperdício de pão francês, aqueles amanhecidos deixa secar. Eu tenho aqui acho que uns 10 pães mais ou menos, tá? Que a gente vai juntando para poder fazer a farinha tudo de uma vez. Então agora a gente vai fazer ele no liquidificador, tá bom? Você vai então colocar uma quantidade, vai bater aos poucos, tá bom? Então você bate até sentir que está totalmente triturado. Olha só como fica bem batidinha. Vou colocando então neste bowl. Vou bater o restante, tá? Da mesma forma. Certo, pessoal? Então essa é a última remessa do pão que a gente bateu. Certo, então tudo aquilo que a gente tinha de pão deu isso aqui, tá? Você pode simplesmente guardar dessa forma, tá? Armazena aí num potinho com tampa e utiliza aí, por exemplo, para fazer suas receitas, né? Como, por exemplo, almôndega, alguma coisa que leve farinha de rosca, tá? Ao invés de utilizar a farinha de rosca tradicional, substitui por essa, tá? Então, parte dela eu vou deixar assim, da forma que tá, e a outra metade eu vou temperar, tá bom? Então, eu vou só dividir ela aqui. Pronto, então, farinha separada, essa daqui que eu vou temperar, agora a gente vai pro fogo, tá bom? Bom, pessoal, então eu vou utilizar esta frigideira, tá? E eu vou acrescentar aqui umas 2 colheres de azeite, tá? Aqui você pode fazer com cebola e alho, ou só cebola, ou só alho. Eu vou utilizar somente alho, tá bom? Vou colocar mais ou menos uma colher de sopa de alho. Quantidade a gosto, tá? Vou colocar uma colher de chá de páprica defumada. Pode ser colorau, pode ser cúrcuma, o que você tiver. Vou acrescentar uma colher de chá também de lemon pepper, tá? Que é a gosto. Vou acrescentar uma pitada de sal temperado. Sentiu que o alho já tá douradinho, já pode acrescentar a farinha de pão, tá bom? E aqui só misturar tudo, tá bom? E dar uma leve tostadinha nesta farinha. E aí você vai utilizar como farinha normal ou como farinha de rosca, tá bom? Pra fazer uma farofinha, pra fazer com macarrão. Não sei se você já comeu macarrão com farinha de rosca, fica uma delícia, uma maravilha. Para finalizar, aqui você pode colocar orégano, tomilho, alecrim, qualquer erva seca que você tiver fica melhor, tá? Do que fresca. Eu vou colocar a salsinha desidratada, tá? Vou colocar uma colher de sopa bem cheia. E aí você vai dar um gostinho todo especial aí na sua farofinha, nas suas receitas. Prontinho, nossa farinha de rosca ficou pronta, super temperadinha. Agora a gente deixa esfriar para depois armazenar, tá bom?
Bom, pessoal, enquanto a farinha de rosca tá esfriando, tá? Eu vou ensinar pra vocês como que eu faço o meu macarrão com purê de abóbora e a farinha de rosca, tá bom? Então, assim, eu faço o purê daquela abóbora cabotiá, né? Também conhecida como abóbora japonesa. Faço ela como se fosse fazer um refogado comum. Aí eu deixo só cozinhar um pouco mais, amasso e acrescento um pouco de leite, manteiga, né? E um pouco de creme de leite. Ele vai ficar bem mais firminho, lógico, porque é purê, né? Como sobrou, tinha ficado mais ou menos meia xícara de purê. Então eu acrescentei um pouco mais de leite pra deixar molinho, tá? Então agora, por isso que você precisa acrescentar um pouquinho mais de leite, porque é como se a abóbora fosse o nosso molho aqui, tá bom? Bem simplesinho de fazer. Eu amassei com o garfo mesmo a abóbora, porque ela fica bem molinha. Já aqueceu e eu vou só acrescentar o macarrão, tá? Que foi cozido aí só com sal mesmo, tá bom? Vou desligar. Vou acrescentar agora um pouquinho de cebolinha verde, tá? Cheiro verde a gosto, que você quiser. Aqui você já poderia acrescentar a farinha de rosca, tá? Por cima. Só que eu vou levar pra gratinar, tá? Eu prefiro gratinadinho. Certo, pessoal, vou pegar então algumas colheres aqui da nossa farinha de rosca, colocar aqui por cima do nosso macarrão com o purê de abóbora. E vou levar para gratinar, tá? Pode ser no micro-ondas, se você tiver a opção de gratinar, ou direto no forno, tá? Prontinho, pessoal. Já ficou gratinado então o nosso macarrão com o purê de abóbora e a farinha de rosca, né, temperada. Olha só, fica incrível, muito gostoso, vale muito a pena fazer. E aqui eu tenho então a farinha, né, que já tá fria, pode armazenar aí num potinho com tampa, assim como eu fiz com a que eu não temperei, tá bom? Para você utilizar aí nas suas receitas. E agora é só aproveitar e experimentar também essa delícia aqui de macarrão. Então vamos experimentar o nosso macarrão. Olha só, a farinha fica bem gostosa. Então não deixa de aproveitar aí o pão que você tem em casa para fazer essa farinha de rosca temperada, tá bom? Super caseira. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, um beijo, tchau!